Chegou aquele momento gostoso do nosso encontro com a Palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, sua caneta, seu caderninho de anotação, abra no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, do versículo do 1 ao 31. É o Bíblia no meu dia a dia, começando agora. Marcos 10, de 1 a 31, vamos refletir hoje, fazer o estudo bíblico nesse trecho do Evangelho de São Marcos, pedindo o Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Amém. Vamos ler então Marcos 10, versículo 1. Jesus se pôs a caminho e foi dali para a região da Judéia, pelo outro lado do rio Jordão. As multidões mais uma vez se ajuntaram ao seu redor e ele, como de costume, as ensinava. Aproximaram-se então alguns fariseus e, para experimentá-lo, perguntaram se era permitido ao homem despedir sua mulher. Jesus perguntou: qual o preceito de Moisés a respeito? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever um atestado de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza de vosso coração que Moisés escreveu este preceito. No entanto, desde o princípio da criação, Deus o fez homem e mulher. Por isso o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. É uma passagem clássica, um versículo clássico, é um princípio eterno. Ele já diz aqui, desde o princípio, o Senhor já havia dito, o homem foi feito para a mulher e não deixará. É um princípio eterno, anote aí também, se você quiser riscar melhor, para que você possa anotar também no seu caderno. Continuando, portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Também não deixa de ser uma ordem. Então, o que Deus uniu, a gente conhece tanto esse versículo, Marcos 10, versículo 9, o que Deus uniu, o homem não separe de maneira alguma. Marque aí como uma ordem de Deus, jamais, O que Deus uniu, que o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram mais perguntas sobre o assunto. Jesus respondeu: quem despede a sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher despede seu marido e se casa com outro, comete adultério também. É um princípio da lei de Deus e a gente não deixa de marcar, de assinalar. Depois você pode também anotar no seu caderno. É um princípio do reino de Deus, também para nós muito importante. De maneira alguma, despedir o esposo, a esposa. Enfim, Deus nos fala através da sua palavra. Algumas pessoas traziam crianças para que Jesus tocasse. Os discípulos, porém, as repreenderam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai as criancinhas virem a mim, não a impeçais, porque as pessoas assim é que pertencem ao reino de Deus, um princípio eterno também. Quem são aqueles que o Senhor quer ao seu lado? Os pequenos, os pobres. A eles pertencem ao reino de Deus. Não impeçais, não deixai de lado as crianças. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Também um princípio eterno. Veja, nós estamos aí num trecho de São Marcos rico em ordens, em princípio eterno. Vale a pena você também ler de novo para você anotar bem direitinho. E Jesus abraçava as crianças e, impondo as mãos sobre elas, as abençoava. Jesus saiu caminhando quando veio alguém correndo, caiu de joelhos diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Disse Jesus: por que me chamas de bom?
Só Deus é bom. Aí um princípio eterno. Deus é bom, é uma verdade eterna. Anote também aí. Conhece os mandamentos. Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai, tua mãe. E aí também nós podemos marcar, né, as ordens de Deus, porque são mandamentos da lei de Deus. Se são mandamentos, são ordens para cada um de nós. Não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai, tua mãe. Ordens de Deus para nós. Ele então respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando com amor, lhe disse: só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dá dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. É uma ordem de Deus e é também uma promessa de Deus, porque aquele que realmente se entrega a Deus de forma plena, ele terá um tesouro no céu. Mas é preciso que você se entregue, se despoje, né? Que você possa, de alguma forma, se entregar totalmente a Deus. Aí a ordem de Deus para você, para que você viva e terás um tesouro no céu. E depois vem e segue-me, tá aí, né? Olha só, o Senhor falando a nós, vem e segue-me, ordem de Deus para nós. Ao ouvir isso, ele ficou pesaroso por causa dessa palavra e foi embora, cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Olhando em volta, Jesus disse aos seus discípulos: como é difícil para quem possui riquezas entrar no reino de Deus. Olha só, não deixa de ser aí mais um princípio eterno, né? Aquele que é cheio de riquezas. Vamos lá assinalar como um princípio eterno, aquele que se enche, que é pesado com tantas riquezas, não entrará no reino de Deus. É preciso viver o despojamento. Os discípulos ficaram espantados com essas palavras e Jesus tornou a falar: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Meu Deus, essa palavra é clássica e muita gente se confunde, né? Que buraco é esse de agulha? Eu acho que é uma boa pergunta e uma boa dúvida para a gente tirar com o nosso querido Padre Xavier. Estamos diante novamente de um elemento dentro de uma parábola onde é exagerado, né? Que visa produzir aquele impacto. E o impacto aqui são esses dois elementos, a agulha e o camelo. Não é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Primeiro é bom entender o que esses dois elementos significam. Existem três versões possíveis, né? Uma diz respeito à agulha, que é aquele buraco que ficava no muro para ser observado, do muro da cidade, para observar um buraco de segurança, e que seria mais fácil um camelo passar por uma greta daquela, né? Que tinha menos de 10 centímetros, então seria vertical, do que um rico entrar no reino dos céus. Mas não é uma comparação muito própria, porque no tempo de Jesus os muros não tinham exatamente esse tipo de configuração. Isso é alguns séculos depois. Uma outra comparação é aquela da agulha, a agulha que se usa mesmo para costurar, e um camelo passar ali por dentro dela, que seria uma coisa bem própria, né? Que poderia ser assim ao pé da letra, apesar de ser um pouco estranho, porque agulha e camelo não tem muita coisa a ver, né? A mais próxima realmente é a comparação da agulha normal, e o camelo, mas o camelo era aquela corda de amarrar navio, né? Aquela corda grossa, chamada de camelo, porque quando dá um nó na corda, fica aquele nó na metade, aí parecia a corcova de um camelo, né? Então, dado o nome por isso. Aí nós temos dois elementos mais idênticos, né? Uma corda, que seria uma linha bem grossa, e uma agulha que ali não passa. Provavelmente é a isso que Jesus se refere. Mas por que essa comparação? Para mostrar que existem coisas que são incompatíveis com o reino dos céus. Porque essa corda nunca vai passar por o buraco dessa agulha. Então tem coisas que são incompatíveis. E aqui uma delas que ele coloca em destaque é a riqueza.
É claro que o problema não é ter posse, o problema não é ter dinheiro, não é isso. Porque, na verdade, o próprio Jesus disse que o operário é digno do seu salário, que aquilo que foi conquistado com forma de justiça, foi conquistado de uma forma justa, né? É claro que a pessoa tem direito e ela pode usufruir daquilo, e a caridade que ela faz com aquilo é de acordo com aquilo que ela quer e a necessidade que tem em torno dela. O problema é que existe uma sedução nas riquezas, e essa sedução conduz o coração à indiferença. E aí aquilo que deveria ser um bem para si e para ser usado em favor dos outros termina por ser um mal, porque termina por fazer com que a gente escolha contra o Evangelho, escolhendo a favor das coisas que temos. Esse é o problema, o risco da sedução das posses, e que pode acontecer não só com quem tem dinheiro, mas às vezes com coisas muito simples que a gente, se apoderando daquilo, começa a tratar os outros como pessoas que querem nos roubar, pessoas que querem levar embora aquilo que nós temos de importante e que no final das contas nos leva a produzir inimizade e ao inverso, né, daquilo que o Evangelho nos propõe, que de verdade é o amor. E como fazer com as grandes riquezas? Saber, evidentemente, que aquilo que não é necessário para a nossa própria vida, nós podemos usar em favor dos outros. Isso sim é demonstração de amor. É assim que é feito. Então entenda, não se trata simplesmente de ter ou não ter. Não é simplesmente isso. Se trata do coração endurecido, insensível. E vamos viver o despojamento, porque nós queremos entrar no reino dos céus, né? Passar, né, pela porta estreita e entrar no reino dos céus. Nós continuamos a nossa leitura. Eles ficaram mais admirados e diziam uns aos outros: quem então poderá salvar-se? Olhando bem para ele, Jesus lhe disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Promessa de Deus aí, vamos anotar, né? É uma promessa de Deus para todos nós. Para Deus nada é impossível, tudo é possível para o Senhor. Pois anota no seu caderno. Pedro começou a dizer-lhe: olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, todo aquele que deixa casa, irmãos, mães, pais, filhos e campos por causa de mim e do Evangelho, recebe 100 vezes mais agora e durante toda essa vida, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no futuro a vida eterna. Muitos, porém, que são os primeiros serão os últimos, e muitos que são os últimos serão os primeiros. Eu anoto aqui, né, em cima, uma promessa maravilhosa: aquele que deixa tudo para seguir o Senhor, esse tem 100 vezes mais. Olha, esse estudo está rico demais, então você precisa continuar e rezar também com a palavra. Reze com ela. Eu vou continuar aqui, são muitas promessas, ordens, vou anotar. Continue também o seu estudo bíblico. Até o próximo programa, se Deus quiser.